Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre a representação dos hidrocarbonetos e as propriedades físico-químicas deles. Vamos retomar esses conhecimentos. Bom, você já deve ter observado que a química usa várias representações para as moléculas, para as substâncias químicas. Uma delas nós chamamos de fórmula estrutural plana, fórmula molecular e fórmula linear e também denominada de bastão. Observe, nós temos aqui, esta é a fórmula estrutural plana, onde nós temos os átomos e as ligações químicas. A fórmula molecular, a quantidade de átomos e os átomos que compõem a molécula. E aqui nós temos a fórmula de bastão, onde nós ocultamos os carbonos e os hidrogênios da substância. Maneiras de representar, cada uma tem as suas particularidades. Aqui nós temos outro slide mostrando as três representações abordadas. Muito bem, as substâncias orgânicas têm um conjunto de propriedades que vai caracterizar a substância. Então, o que são propriedades físicas e químicas das substâncias orgânicas? É um conjunto de características que essas substâncias apresentam que irá defini-las que substância se trata. Nós temos então o ponto de fusão. Professor, o que vem a ser o ponto de fusão? A água, professor, o ponto de fusão dela é qual? 0 graus Celsius. 100 é o ponto de ebulição, que já vamos ver. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, é a temperatura em que a fase sólida e líquida está em equilíbrio. Outra característica, outra propriedade é o ponto de ebulição. É a temperatura em que os vapores, a pressão dos vapores externos se iguala com a pressão do líquido que está sendo analisado em questão. Por exemplo, a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Aos 100 graus Celsius, ela vai sair do seu estado físico líquido para o gasoso ou vapor e do gasoso para o líquido mediante ou aquecimento ou resfriamento. Essa é uma característica que vai definir também importante a substância. E no geral, os hidrocarbonetos que nós estamos estudando, eles têm o ponto de fusão e o ponto de ebulição baixo, tá? Baixo comparando com outras substâncias químicas. E uma informação importante é aqui, quanto mais carbonos a molécula possuir, maior será o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Informaçãozinha importante. Outra característica é a combustibilidade. As substâncias orgânicas, em geral, elas têm essa propriedade combustibilidade, seja ela gasosa, líquida ou sólida, elas entram em reação química de combustão com o oxigênio, liberando muito calor e gases desta reação química. Outra propriedade é a polaridade. Quando nós temos uma molécula constituída por átomos com diferentes eletronegatividade é uma característica, uma propriedade dos elementos químicos de atrair os elétrons mais fortemente para si. Então, quando nós temos átomos, elementos químicos com diferentes eletronegatividade na molécula, nós temos uma molécula polar com polos elétricos. Quando nós temos átomos com eletronegatividade semelhante ou iguais, nós temos uma molécula apolar. E, no geral, os hidrocarbonetos são apolares, porque carbonos e hidrogênios não têm diferença de eletronegatividade significante, já aquelas que têm oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor, serão polar. E a solubilidade está diretamente relacionada à polaridade. Sim, guarde isso. Dois líquidos serão miscíveis, serão solúveis um no outro, irão se dissolver um no outro se eles são semelhantes. Guarde, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Nós temos aqui óleo em água, não se dissolve porque a água é polar, o óleo é apolar. Neste vídeo, estimados alunos, falamos então sobre a representação dos hidrocarbonetos e as propriedades físicas e químicas dos mesmos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.